pessoal, eu sou a Michelle Lima, aqui em mais um podcast do nosso campo, com convidadas especiais, a Aninha do canal Barça. Oi, pessoal. A torcedora que xinga no Twitter, a Jamila. Olá, galera. E o nosso querido amigo, fantasminha camarada, que eu tô sempre falando dele, ele nunca aparece, o empresário rico da Bahia, o Ricardo. Olá. Não é para tanto, mas as inscrições batem. Bom, para começar esse podcast, eu queria falar sobre o último jogo, né? O jogo da Juventus, na Champions League, que para mim foi um jogo muito distinto em termos de comportamento, né? Em relação ao jogo contra o Real Madrid. Eu gostei bastante do que vi, acho que a gente ainda tem algumas falhas, principalmente na parte defensiva, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco. Para começar com você, Aninha. Eu gostei também. Na verdade, antes do jogo, assim, acho que todo mundo foi geral, não gostou muito dos jogadores, né, da escalação inicial, por ter Sérgio Roberto ali, o Dembélé talvez também gerou algumas dúvidas, mas se provou que deu certo o esquema tático que o Koeman propôs. Foi um jogo, para mim, foi o melhor jogo de ações ofensivas do time na temporada, com o Koeman no comando. Gostei muito do Messi e Griezmann se conectando por dentro, trocando posições. O Griezmann não ficou muito preso. Ele conseguiu, por mais que não teve muita sorte nas finalizações, mas conseguiu ali se envolver mais no jogo. O Pedri, como meia pelo lado esquerdo, também achei que deu muito certo. Ele fez uma contenção ali no quadrado, que o quadrado não conseguia passar dele, ofensivamente, defensivamente, principalmente defensivamente no primeiro tempo ele foi muito bem, ofensivamente no segundo ele deu aula, e gostei. O Dembélé também gostei, achei, por mais que ele erre às vezes em algumas tomadas de decisões, eu achei nesse jogo que ele foi muito mais consciente. Enfim, foi um jogo bem legal, achei que foi, por ser fora de casa e por ser um time grande, né, como a Juventus, achei que foi um jogo muito bom. Bom, para mim foi o melhor jogo da temporada até aqui. Foi um jogo muito bom ofensivamente e me surpreendeu positivamente na parte defensiva. A gente teve os 90 minutos linhas muito altas, que gerou até o hat-trick de impedimentos do Morata. E o lado direito, eu confesso que quando eu vi o Sérgio Roberto ali, a ausência do Dessi, eu fiquei meio desanimada, mas com o decorrer do jogo a gente entendeu, né? O Sérgio Roberto deu uma profundidade a mais ali no lado direito. O Pedri segue me encantando, fez um papel muito bom, ofensivamente, defensivamente, deu uma dinâmica muito boa para o time. O Griezmann conseguindo se entender com o Messi foi muito bom também, a melhor partida do Messi, eu acho, até aqui. O Dembélé, como a Aninha comentou, as decisões ainda têm algumas, né, precipitadas, a gente consegue perceber, porém foi bem também, marcou o gol com desvio, mas marcou. E o que mais? Bom, Pjanic, né, que a gente comentou sobre a boa atuação dele contra o Ferencváros, que era uma equipe, né, de menos expressão, mas ele mostrou novamente que merece a titularidade agora nesse jogo, que apesar da Juventus estar desfalcada, é uma equipe grande e foi na casa deles, então a gente tinha ali um ponto, né, que poderia nos prejudicar pelas atuações que vinham sendo mal fora de casa nas últimas temporadas. O De Jong foi muito bem, porém agora no segundo tempo ele acabou indo para a zaga, né? O Araújo saiu lesionado e o Busquets quando entrou me surpreendeu porque vinha fazendo umas partidas meio que comuns e nessa ele errou menos, eu acho, e o jogo foi muito bom. A minha impressão segue um pouco a linha do que já foi comentado. Gostei muito da solução que o Koeman achou para encaixar o Griezmann e o Messi juntos, que é algo que não estava acontecendo nas partidas anteriores. Você via o Griezmann, por sinal foi a partida que o Griezmann mais tocou na bola, até agora na temporada, foi a partida que ele mais participou com a bola. Gostei também da escalação do Sérgio Roberto, porque fez uma função tática interessante de segurar o Chiesa pelo lado direito da defesa, né? Os ataques da Juventus, principalmente no primeiro tempo, passavam muito pelos pés do Chiesa, como foi no primeiro jogo da Juventus contra o Dinamo. Gostei também do Pjanic, acho que ele, o Pedri e o De Jong formaram
uma trinca de saída de bola muito interessante. O Barcelona não conseguia sair com facilidade até, principalmente pelo lado direito. É algo que não se via há muito tempo. O Dembélé é aquilo, né? É um jogador que sempre parece que vai ter essas lacunas individualistas nele, mas no geral achei que o encaixe do time foi até melhor que esperado, considerando a escalação que foi desaprovada pela maioria das pessoas antes do jogo, mas que acabou sendo funcional. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os gols do Morata foram méritos da defesa ou deméritos dele? O que vocês acham? A defesa funcionou fazendo com que ele ficasse impedido ou foi um problema dele? Sim, eu creio que a defesa funcionou. As linhas estavam muito bem postadas e dava pra gente ver, né, o desenho da linha muito certinho o tempo inteiro, fazendo pressão, subia certinha. E eu até comentei isso no Twitter, todo mundo, né, meio que zoando o Morata. Eu falei, gente, ênfase ali na linha da defesa, a linha defensiva tá muito bem postada. Defensivamente, eu acho que ainda o time apresenta fragilidades, né? Principalmente porque a gente não tem opções de zagueiros, né? Por exemplo, no tempo De Jong teve que fazer essa função, tudo bem que ele já estava acostumado a fazer essa função, já fez essa função no Ajax, mas é porque mais pro critério que nós não tínhamos zagueiro reserva. Então, mas funcionou no segundo tempo, achei que funcionou bem. Só que eu fico dividida. Pode ser também que seja as linhas de defesa do Barcelona estivessem mesmo bem postadas, mas eu acho que você contar com isso sempre num jogo é complicado, sabe? Porque linhas de impedimento, assim, por 1 milímetro, se não tiver bem postada, é gol, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas eu ainda tenho um pé atrás ainda com a defesa, eu acho que tem que melhorar nessa parte, sim. Ainda mais se você pensar que precisa do VAR no Campeonato Espanhol, esquece, né? Verdade. E você, Ricardo, o que você achou? Nos 2 primeiros gols da Juventus, eu achei que as linhas elas foram propositais. E a defesa assumiu o risco e acabou funcionando. O terceiro gol impedido do Morata, eu achei mais ocasional, porque foi um lance em que aconteceu tudo muito rápido. O Quadrado chutou cruzado e a bola acabou sobrando para o Morata livre. Agora dou desconto porque no lance do terceiro gol já não tinha o Araújo, né? Foi o De Jong. Inclusive o De Jong não consegue cortar a bola, mesmo improvisado, e acaba resultando no gol impedido do Morata. Acho que até o torcedor do Barcelona ele vai se acostumar um pouco com isso, porque o próprio esquema do Koeman é um esquema que deixa o time mais exposto. Então, parece que ele está treinando o time, a defesa, o setor defensivo, para jogar nesses moldes, fazendo linha, porque sabe que as vocações ofensivas do sistema vão deixar realmente os zagueiros mais expostos do que o normal. E vamos aproveitar que a gente está falando de defesa. Vocês entrariam, por exemplo, nos jogos mais difíceis com Pjanic ou com Busquets? Pjanic. Eu não tenho opinião ainda sobre qual dos dois seria. Você não tem opinião formada? Não. Pelo que eu vi até aqui, com certeza eu entraria com o Pjanic. Sabe que eu acho que, assim, o problema não é nem entrar com Busquets. O problema é você não ter coragem de trocar se tiver ruim, né? Exatamente. Porque, de repente, tudo bem entrar com Busquets. O que me incomoda é que eu vejo, às vezes, ele fazendo outras modificações e quando visivelmente, assim, em questões mais físicas, né, o Busquets não aguenta e ele não troca. Aí que eu fico um pouco mais ressabiada. Assim, eu não tenho problema em ver o Busquets titular. Eu tenho problema de ver jogador que não tá dando conta em campo e o técnico não muda, né? Eu entraria com o Pjanic nesses jogos mais difíceis, porque, por exemplo, no jogo contra a Juventus, ele foi o jogador que mais correu em campo, fez 12 quilômetros e pouquinho. Então, o trabalho que ele mostra em campo, tanto defensivo e ofensivamente também, porque ele é um jogador que sabe jogar muito bem entre linhas, ele dá bons passes, enfim, ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele ajuda tanto ofensivamente, mas principalmente defensivamente. Como o Ricardo falou, como o Koeman arrisca nesse posicionamento da equipe, né, nessa função tática, deixar o time um pouco mais exposto para privilegiar mais o ataque, né, da equipe. Então, acho importante ter um meio-campo ali com o De Jong que possa ajudar o De Jong, né, nessas funções também. Talvez o Busquets, nesses jogos mais exigentes, principalmente de Champions, não dê conta.
uma questão também de esquema, né? Um 4-3-3 seria melhor para o Busquets? O que você acha, Ricardo? Eu acho que o 4-3-3 favorece o Busquets, porque ele é um jogador que, por natureza, é lento. Então, já até comentei isso com a Michelle no privado, que quando você joga no 4-2-3-1, a atuação dos volantes ela é crucial. Então, os times mais bem-sucedidos que jogam nesse esquema têm geralmente dois volantes ali que são velozes, têm uma imposição física muito grande, justamente porque esses esquemas proporcionam uma maior exposição ao adversário. Então, eu acho que talvez contra adversários mais velozes, eu não digo nem adversários mais fortes, porque depende do adversário. A Juventus mesmo é um time que eu acho que daria para o Busquets jogar, porque o time da Juventus tem um jogo lento. Mas para adversários que têm um jogo mais rápido, como o Bayern, como alguns times ingleses, eu acho que é interessante você explorar a questão física, porque acho que é crucial para o esquema. Bom, eu vi que o Koeman vai deixar o Rick Pucci fora do próximo jogo, né? Ele não vai nem para o banco. Realmente não tem como encaixar o Rick Pucci nesse esquema? É mais difícil, eu acho mais complicado. Talvez se fosse no 4-3-3, o Rick tivesse mais chance de jogar jogos mais de La Liga e tal, até de Champions mesmo, né? Dependendo do adversário. Mas como ele gosta desse esquema, eu acho que pro Rick não seja favorável para porque ele pode oferecer, sabe? No jogo, não seja favorável para as características dele. Concordo. Jamila teria colocado ele? Contra a Juventus? Sim. Não teria. Ricardo? Talvez teria sim. Depende porque não sei se a Champions tem também 5 substituições, né? Não me atentei para isso, mas acho que dava assim. Ele testou o Firpo, testou o Bright White. Acho que dava para colocar o Puig ou a Lenha nesse jogo, até para dar mais minutos e para os meninos não perderem também a confiança. Pois é, eu acho que é muito complicado essa questão do Rick Pucci no time, sabe? Porque a gente sabe que ele quer ficar, a gente sabe que ele quer batalhar pelo espaço dele, mas se ele não tem oportunidade, fica muito complicado, né? E aí o Kuma testou o Firpo, não testou ele, eu fiquei, olha, Olha, eu sei. tava até conversando hoje de manhã em relação a isso. Eu acho que o Kuma é muito de convicções. Ele já demonstrou desde a pré-temporada que o Rick teria dificuldades de encaixe ali no time, porque ele conversou com o Rick pessoalmente e tal, em particular, falou que talvez ele não tivesse tantas oportunidades, e ele tá seguindo as convicções dele. É bom? Não é bom. Ele poderia sim testar o Rick, embora tenha outras opções no meio-campo, mas pelo menos convocá-lo e testá-lo, nem que seja aos segundos tempos, quando o jogo estiver mais tranquilo, por que não? Então realmente é uma situação complicada. Vamos ver na Copa do Rei, né? Porque se ele não tiver minutos nem na Copa do Rei, só pelo amor ao clube para ficar, né? Sim. Bom, a gente falou assim que o ataque funcionou muito bem, né? No meu ponto de vista, achei que foi muito mais organizado do que tem sido nos últimos jogos. Eu achei que o Griezmann e o Messi conseguiram se posicionar bem ali, os dois juntos, né? Com o Dembélé um pouco mais na extremidade e o Pedri. Só que nós estamos sem o Coutinho. O que vocês acham que vai acontecer quando o Coutinho voltar? Jamila? Eu acho que depende muito do desempenho do Griezmann, porque o Griezmann tá ocupando ali, né? Ele e o Messi se entenderam, pelo menos contra a Juventus, se entenderam e conseguiram se organizar. Quando um ficava como 9, o outro recuava um pouco como 10. E deu certo. Porém, o Griezmann é inconstante, né? A gente sabe disso, mas pode ser que eu espero também que ele consiga, né, a sua constância, o que não vem acontecendo e não sei se vai acontecer, mas se isso acontecer, provavelmente o Coutinho vai ter que brigar aí pelo espaço dele de volta, que o Koeman já tinha demonstrado, né, que o Coutinho era titular absoluto, ele estava vindo com uma regularidade muito boa, então se o Griezmann conseguir manter, vai ter essa briguinha aí entre os dois, com certeza. O que eu mais gostei na parte ofensiva do time foi que, em muito tempo, mas muito tempo mesmo,
ao lado direito foi bem produzido. Por exemplo, o lado direito teve até tô aqui os números aqui, 33,4% de aproveitamento do lado direito contra 37% do lado esquerdo, muito próximo. Às vezes ficava tipo 70% do lado esquerdo e 30% do lado direito. Então foi assim, o time estava muito bem balanceado, né? Isso que me surpreendeu positivamente no jogo. Então, o Coutinho voltando tem que ver que com essa formação se vai funcionar, se vai equilibrar dessa mesma forma. Então, concordo com a Jamila, eu acho que jogadores não tem que ter posição ali definida como titular, tem que brigar mesmo, e quem tiver melhor, no melhor momento joga, pelo bem do time, né, pelo bem da equipe. Eu acho que é uma incógnita, porque foi a primeira vez que o Griezmann jogou mais centralizado nesse esquema do Koeman, e algo que ele não tinha feito com o Coutinho e o Fati também no time. Então o Griezmann funcionou em um jogo que não estava nem o Fati e nem o Coutinho. Tava Pedri e Dembélé. Possa ser que o Koeman até troque o Pedri pelo Coutinho e o Dembélé pelo Fati e dê certo. E aí jogue os 4 juntos. Acho que isso é uma coisa que não dá para cravar agora. Eu acho que o Coutinho está com muito mais crédito nesse momento com o Koeman, né? Tá ausente por lesão. O Griezmann já chegou a estar ausente por questões técnicas. Então eu acho que o Coutinho deve voltar de titular e o Griezmann talvez perca a posição para alguém. Ou os dois joguem juntos. Mas se eu tivesse que apostar na titularidade de alguém, seria na do Coutinho, pelo menos de início, quando ele voltar. Acho que o Koeman deveria testar o Griezmann mais vezes desse jeito que ele testou, revezando com o Messi. Às vezes o Messi é um falso 9, às vezes o Griezmann é um falso 9, porque deu certo. E ver se isso se o jogo contra a Juventus foi um mero acaso, em que as coisas foram bem, ou se tá se formando um padrão ao qual o Griezmann se torne útil. É porque, assim, com o Coutinho, o que estava acontecendo era Fati na esquerda, Coutinho centralizado, Messi como falso 9 e o Griezmann na direita. Exato. E essa formação foi bem inconstante, né? Não foi tão bom assim. Sim, não só pelo Griezmann, mas também pelo Messi, né? Porque os primeiros jogos, o Messi ele participava menos do jogo. Então o Koeman acabou achando uma forma de encaixar o Griezmann e encaixar o Messi. Porque o Messi contra a Juventus, ele construiu os 2 lances de gol, né? Deu o passe pro Fati sofrer o pênalti, deu o passe pro Dembélé fazer o gol. E você via toda hora o Messi, se ele não estava com a bola no pé, ele estava se posicionando para receber, ou ele estava construindo jogadas para os companheiros finalizarem. Então eu acho que tanto o Messi quanto o Griezmann se beneficiaram com esse sistema contra a Juventus. Também acho, e eu acho que assim acabou também ajudando naquela questão que a gente sempre fala, assim, que a marcação do Messi é mais complicada, né, e a do Griezmann é melhor, mas ali os dois, um de falso 9 e outro mais centralizado, acabou que essa troca ajudou, inclusive, na parte defensiva, né? Sim. Às vezes era o Griezmann que estava ajudando a trinca de meias, né, o Dembélé e o Pedro, às vezes era o Messi que voltava para marcar. E como o Barcelona também conseguiu encaixar a marcação lá na frente, isso favoreceu, porque geralmente o Barcelona retomava a bola ali perto do meio campo, então não era um time que atacava e depois todo mundo voltava para o campo de defesa. O Barcelona jogou mais no campo de defesa da Juventus. Sim, isso é verdade. Aliás, eu vi algumas recuperações que eu fiquei assim, nossa, o Barcelona tá recuperando. Eu também. Porque a gente sabe que temporadas aí atrás era um sofrimento. Perdia a bola, um Deus nos acuda. Era começar a rezar. Eu fiquei passada também com as recuperações pós-perda. Achei muito eficientes, muito mesmo. Também gostei. Eu só acho que é um time instável, né? Sim. Não apresentou. Eu acho que é um time que está se encontrando ainda, né? Tá tentando montar ali uma identificação com o que o Koeman quer realmente para essa equipe. Eu acho que como a gente está ainda no começo mesmo da temporada, demora um certo tempo, né? Até porque o Koeman ele não repete escalações, né? A gente percebe já que ele não gosta de definir muito um time ali base, ele gosta sempre de trocar as peças, até porque ele já tem essa temporada mais peças realmente para poder mexer, mais jogadores ali para poder mexer no time. Então, talvez ele esteja testando mesmo para ver qual que é a formação que ele possa entrar nesses jogos mais difíceis mesmo, mais para frente, né?
Ou é porque ele gosta mesmo ali de mudar, de variar a equipe, e talvez isso demore um pouco mais, né, para dar uma estabilidade para o time. Eu tenho um pouco de receio disso, sabe? Eu me lembro muito do Sampaoli. Sampaoli na Argentina não repetiu nenhuma escalação, gente. Meu Morro Deus do de céu, o medo. desespero que eu passei com aquele homem. Nossa, então, a gente passou muita raiva. Eu Meu tenho Deus. medo, assim, de professor Pardal. Mas, enfim, qual seria o ataque titular de vocês? Vamos supor que o Coutinho já volte, tá todo mundo bem. Qual seria o ataque titular hoje de vocês, Jamila? Nossa, eu fico muito em dúvida. Muito Também. mesmo pela inconstância do Griezmann, por ter gostado muito das atuações do Trincão, pela partidaça que o Pedri fez contra a Juventus, me deixa muito na dúvida. O único que eu tenho certeza é o Messi apenas. Olha, eu para maioria, não sei, maioria dos jogos não, mas eu testaria, por exemplo, o Ansu mesmo do lado esquerdo, o Messi mais centralizado, testaria mais vezes o Gri. Não é que seja um time base titular, eu acho, mas dá para jogar esses jogos assim, testando realmente o Griezmann, como deu certo no jogo da Juventus ali, trocando ali com o Messi, sem ficar muito fixo. Colocaria o Ansu, porque eu acho que o Ansu é parte importante ali do ataque, eu acho que ele ajuda muito. Ele tem esse poder do 1-1 que pode fazer diferença. O Dembélé foi muito bem também, mas o Dembélé é um jogador mais inconstante, né? Então a gente tem que ter um pouco de tato, de cuidado com ele. Ai, não sei, é difícil também. Resumindo, é difícil montar um assim, dizer é esse. Porque tem peças boas, né? Depende muito do adversário também, eu acho. Olha, eu acho que é relativo, eu não posso cravar, porque para começo de conversa eu nem iria nesse esquema do Kuma, do 4-2-3-1. Mas se tivesse que ir, já que o Messi deu mais certo com o Griezmann, o Kuma achou uma forma do Messi chegar mais para receber a bola perto do meio campo e isso ajudou o time coletivamente. Eu iria nesses moldes aí, mas com o Coutinho pela esquerda, o Fati pela direita, para ver se eles se adaptariam. E Messi e Griezmann pelo centro. Eu acho que também não há jogador, na minha visão, não há jogador melhor que o Griezmann para fazer essa função de falso 9 em revezamento com o Messi. Porque o Fati é um jogador que ele precisa rodar, né? O Fati é um jogador que sai muito da área e é um jogador que geralmente tem um bom drible, então não dá muito para o Fati se limitar ao falso 9. O Griezmann é um jogador de menos arrancada e mais toques curtos. Acho o jogador ideal para fazer esse revezamento com o Messi. E o Coutinho, acho que pode fazer o que o Pedri está fazendo. Né? Acho que o Coutinho tem condições de fazer o que o Pedri está fazendo. Então eu testaria esse sistema do Koeman contra a Juventus, trocando só o Coutinho, o Pedri pelo Coutinho e o Dembélé pelo Fati. Eu não sei se o Fati se daria bem na direita, não. Mas como é um jogador novo, pode ser mais versátil, né? Pode ser. É como eu tô falando, é um teste. Não tô falando que o Fati vai dar, com certeza vai fazer o que o Dembélé fez. Mas eu tô falando que, diante de tantos problemas táticos que o Koeman tá tendo, principalmente para montar um ataque, é uma alternativa que se torna até interessante. Pelo menos, nem que seja só a tentativa. E é por isso que eu fiquei pensando, assim, como é que o Depay ia se encaixar, né? Porque a gente já tem todos esses jogadores e não consegue encaixar. Quer dizer, é um problema positivo, né? Não é um problema, assim, tão negativo. É positivo, mas é que nem você, o teu medo, assim, é o meu também, de a gente ficar testando tanto esse time que chega nos jogos mais, no ápice dos jogos da temporada, né, esses jogos mais difíceis, até de Champions League, e a gente não saber que time usar, né, talvez o entrosamento não esteja tão 100% assim, então a gente fica nessa dúvida, porque é muita gente boa ali no ataque, e para as poucas posições que tem ali. Então tem que rolar esse entrosamento mesmo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o próximo jogo, que é contra o Alavés. Quais são as expectativas de vocês para esse jogo? Eu espero que o Kuma rode um pouco o time, sabe? Eu gostaria de ver, por exemplo, sei lá, o Trincão, talvez, ali pelo lado direito. O Griezmann, talvez, eu acho que ele vai continuar como no time até para ganhar, né? Um pouco mais de confiança. E, enfim, o Messi, obviamente, vai jogar. Pela esquerda, eu acho que o Ansu volta.
pro time titular, vamos ver, né? Ou talvez até o próprio Dembélé fique, né? Para pegar também mais confiança, mais sequência. Mas é isso aí, eu espero pelo menos ele rode um pouco a equipe, o Busquets talvez volte, né, como titular também. E vamos ver o que que vai dar. Eu espero que o Barça ganhe, né? Tá precisando. É engraçado porque o Kuma tá muito apaixonado pelo Pedri, né? Ele tá igual a gente. Pois é, Então eu não sei, eu acho que ele vai tentar encaixar o Pedri. O que você acha? provável, viu? É, não é? Ai, Jamila não também tá sei, apaixonada não. pelo Pedri, né, Jamila? Eu acho que todo culé está, né? Nossa, ele é muito inteligente, ele parece ser das canteiras do Barcelona. Me impressionei total. Só amores pelo Pedro. Ricardo, você também tá apaixonado? Não. Como assim, Mas não? acho um jogador muito Não. interessante. Acho um jogador muito interessante. Acho que para a idade dele, ele tem uma maturidade que não é normal. Tudo que ele faz, eu já comentei isso com a Michelle, tudo que ele faz tem um objetivo coletivo. Se ele dá um drible, ele dá um drible para criar uma jogada que leva perigo. Se ele dá um passe consciente. Então, o nível de Inteligência. segurança, né, de segurança que o Pedro tem, parece que é um jogador de 22, 23 anos. É um jogador que eu estou botando muita esperança. Acho que pode vir a calhar muito com o Puig nos próximos anos, se o time aproveitar o Puig, né? E acho que é um jogador que é um desses jogadores raros, sabe? De tanto de personalidade quanto de qualidade. É um jogador que pode jogar nas pontas, pode jogar no meio, pode fazer uma função de meia central. Então, o Barcelona tem tudo aí para voltar a recuperar o seu meio campo. Que ficou órfão, né? Desde Xavi e Iniesta, Sim, uma coisa sim, impressionante como meio de campo do Barcelona. Realmente, eu concordo. E eu acho que ele se daria tão bem também no 4-3-3, né? Com certeza. sim, sim. O entendimento de jogo dele é realmente de um veterano, né? Ele realmente impressiona muito por isso. Ele consegue ler os espaços muito bem, consegue defender muito bem, conter muito bem, consegue atacar muito bem, enfim, ele realmente é um jogador assim que com mais uns aninhos ali vai dar o que falar. Já está dando, né? Sim, Mas é como o Ricardo uma vez falou assim também, os jogadores jovens tendem a oscilar e a gente tem que estar preparado para essa oscilação. Né? Porque às vezes a torcida é muito imediatista. Ah, é lindo, maravilhoso esse jogo. Aí o outro jogo ele vai ruim, ai, mas não presta. Tem que ter Com calma, certeza. porque, né, jogadores mas jovens, é a cara da torcida do Barcelona. né, Contra o oscila próprio muito. Real Madrid já aconteceu isso. O Pedri ele deu uma oscilada no jogo, ele não conseguiu jogar tão bem e pode esperar que vai ter jogos difíceis e que ele vai repetir essa oscilação, o que é normal, ainda mais para alguém da idade dele. Então, o torcedor tem que ter paciência, tem que entender que é um time que está voltando, está começando a tentar sair de uma crise. Então, tanto a oscilação dos jogadores quanto a oscilação do time como um todo, eu acho que é normal. As pessoas falam que o Concordo. Barcelona é um time instável, eu acho que é instabilidade normal. É um time que está juntando os cacos. Então, eu estou muito otimista com esse início do Barcelona. Muito mesmo. Acho que para o contexto está muito melhor do que a gente esperava. Eu acho que é isso mesmo, essa expressão. Estamos juntando os caquinhos. É Acho que é a expressão mais verídica, Ricardo, que tem sobre nós no momento. Pois verdade. é. Bom, então o Barcelona ganha contra o Alavés? Ganha. Acho Jamila. que acho que é um jogo. O Alavés é um time que nesse início de campeonato tem defensivamente é um time muito desequilibrado, é um time muito desorganizado, é um time que inclusive varia do 3-5-2 para o 4-4-2, com a maioria dos jogos no 3-5-2, justamente porque é um time que não consegue dar confiança em termos defensivos. O Paulo Machin ele tem quebrado a cabeça. É um time que já é limitado por natureza, é um elenco extremamente humilde em termos de financeiros. E é um time que ofensivamente depende muito do Lucas Pérez para criar. Então acho que o Barcelona tem tudo para fazer um jogo um pouco mais tranquilo, um pouco mais sem sustos. Testar alguns jogadores. Acho até interessante que o Messi ser poupado contra o Alavés, porque é um jogo que dá para o Koeman preservar o Messi fisicamente e ver como o time reage sem ele. Eu acho que o Barcelona tem tudo para fazer um jogo sem inconvenientes, porque
vai encontrar um adversário que não é grande ameaça, não me parece grande ameaça, e estatisticamente isso tem se mostrado no campeonato, é um time que levou mais gols do que fez, e aproveitar essa vibe de que ganhou da Juventus e estabelecer de vez uma retomada de confiança. Isso aí. Bolão pro jogo. Eu chuto 2-0 pro Barcelona. 3-0. 3-0. A Aninha é mais otimista do que eu. Jamila, Também vou no 3-0. vocês estão muito otimistas. Ricardo, Eu acho que eu vou 3-0 ou 4-0 nessa base. nossa senhora, só eu. Essa é a vibe, gente. Você quer mais torcedores otimistas que a gente, bicho? Meu Deus do céu, 4-0. Tomara. E olha, o Messi pode até ser poupado, mas deixa ele entrar para ele fazer um golzinho, porque eu não aguento mais gol de pênalti. Nem fale. Daqui a pouco o pessoal do Cristiano Ronaldo tá tirando sarro da gente. Os haters estão on fire, esse negócio de fazendo só gol de pênalti. Nas mídias sociais eu falo, se achar ruim, ele vai começar a fazer 2 de pênalti por jogo. Boa. A desculpa do pessoal do Cristiano Ronaldo é que assim, não é gol, é pênalti, mas é gol. Então agora eu falo a mesma coisa. Pois é, né? Tá certo. Meu discurso é esse agora. Gol, o importante é que é gol. Não tem problema que se ele fizer todo jogo um gol de pênalti, não tem o menor problema. Aí ele chega na Argentina e perde os pênaltis, quero morrer também. Bom, gente, queria agradecer a participação de vocês. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Alguma declaração? Que o Barça ganha amanhã, né? E que retome, como o Ricardo falou, a confiança para daqui para frente a gente poder fazer uma temporada otimista, né? Isso que importa. Mas a gente já ganhou um título essa temporada. Que foi a saída do Bernabéu. E que título, hein? Esse título eu comemorei, olha, bastante, viu? Não sei vocês, mas eu comemorei. Também comemorei muito. Muito. Só uma curiosidade, né? Barcelona está em toque de recolher, né? Catalunha, né? O Barcelona vai jogar e durante a partida já vai ter o toque de recolher, né? Eles vão continuar jogando, obviamente, porque é uma questão profissional. Mas eu fico preocupada até quando o campeonato vai aguentar, né? Com a segunda onda de coronavírus. A Europa inteira, né? Tá assim já. E aí eles estão em toque de recolher. Alguém mais? Alguma declaração de amor ao Pedro? Ricardo, sua última oportunidade. Não, tô de boa, já tenho namorada já. Ela tá com ciúme. Não vai se vender a Pedro. Então, nós vamos ver ainda ele com o pôster do Pedro no quarto dele, eu tenho fé. Vamos sim. Vamos ver. Antes de finalizar, eu queria mandar um abraço para a Thalia, que ficou brava porque eu não falei dela no último podcast. Thalia, que mora em Barcelona e que sempre traz informações aí pra gente. Quero agradecer muito o pessoal do Twitter, porque se não fosse por eles, esse podcast não saía do papel. Ao pessoal aqui presente, a Ana, a Jamila, o Ricardo, e também a todos os aleatórios, meus amigos aleatórios, enfim. É isso, voltamos em breve com mais conteúdos e até mais.